Bom dia, pessoal. Chegamos a mais uma sexta-feira. Hoje, dia 6. Não esqueçam que a gente mudou de mês. Agora a gente entrou em novembro, penúltimo mês do ano. Feito o cabeçalho, aí a gente vai para a parte para a primeira matéria, que é português. Aqui em português, a gente agora vai retomar a ortografia. Então, lembra que a gente estava fazendo algumas coisas com ortografia, C com som de K, C com som de S, o G quando ele tem um som de G, esse G, tipo o G do gato, mais fácil de vocês escutarem, né, do que eu falar o som da letra. Então, o G de gato, o G de Giovana. A gente viu também do que, né? Do que o, K, que, có, cu. O QU substituindo ali o C com E, que fica com o som de C, e o C com I. E agora, então, a gente vai para questão de ortografia do R. Eu não me recordo, agora não vou conseguir me lembrar se eu já comentei alguma coisa sobre o som do R com vocês no começo do ano. Eu sei que eu sempre acabo falando, porque quando a gente vai ler uma palavra, se a gente souber o som que o R sozinho faz e o som que os dois R's juntos fazem, fica mais fácil de produzir o som certo na palavra. Às vezes a gente acaba pronunciando errado justamente por não saber. Então, por isso, geralmente eu comento em sala. Mas eu não me recordo de ter comentado com vocês ou não. Até mesmo porque a gente teve pouco tempo junto. De qualquer forma, aqui a gente vai dar uma retomada. É também bem sossegado, bem simples de fazer. Então, vou ler o que está escrito aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre ortografia para ficar mais claro quando devemos usar o R sozinho ou o RR, os dois R juntos, na palavra. Para isso, vamos responder as questões da página 87 e 88. Então, aqui, nessas páginas 87 e 88, vai trabalhar exatamente o som do R. Então, quando o R está sozinho, por exemplo, aqui nessa palavra, ele fica com o som R, fica caro, esse som mais que a língua dá uma tremidinha a mais. Quando eu tenho os dois R's juntos, aí ele fica com um som mais arrastado. Vocês vão notar que ao invés do som sair da ponta da língua, o som vai sair lá do fundo da garganta. Carro, carro. Diferente de caro. O caro, quando eu falo caro, esse produto está muito caro, essa blusa está muito cara. Esse som do R, ele vai, a gente sente mais ou menos ele sair da ponta da língua. É a ponta da língua que vai produzir o som. Já quando tem os dois R juntos, ele tem um som mais lá dentro da garganta. Você sente a garganta tremendo. Carro, o som sai lá do fundo. Então, essa é a diferença. Quando eu sei essa diferença, a hora que eu tô lendo um texto, por exemplo, eu sei que quando está com um R sozinho, tá falando de ser caro, do valor, e não do carro automóvel, né? Então, essa é a importância de saber o som do R sozinho e do RR, dois R's juntos. Então, esse um som de R mais na ponta da língua e esse um som mais lá no fundo da garganta, mais lá, meio tipo quase que engasgado. Enfim, vamos começar a ler para não ficar muito longo o vídeo. 1. Leia a resenha do livro Ambirá. Será que tá faltando alguma coisa? Só um pouquinho. Não, é esse o nome do livro. É Ambirá, da beira do rio Zambeze. O Zambeze é um rio do Zimbabue, um país africano cujo nome significa Morada das Pedras. Lá vive Chaka, um menino do povo Shona, que gosta de tocar ambira. Eu acredito que se fala ambira.
Talvez na língua deles lá seja uma pronúncia diferente. Vamos buscar com o som do M sozinho, ambira. Vamos continuar. Um instrumento que soa com as águas do rio e que agrada o vadzim, espíritos protetores do seu povo. Com este livro, os leitores vão conhecer a história da ambira e ouvir seu delicado som no CD que acompanha o livro. Então, né, provavelmente não. Esse aqui é o livro, a ambira da beira do rio Zambeze. Aqui tem as informações dessa resenha. E aqui tem uma perguntinha. Observe a capa do livro. Que elementos da resenha estão ilustrados nela? Então, aqui na resenha fala algumas coisas sobre, não só o livro, mas sobre a cultura, bem por cima, né? Mas um pouco da cultura desse povo aqui da África. E daí aqui na pergunta tá pedindo quais elementos que estão aqui na resenha que também estão presentes aqui na capa do livro. Então, o que tem em comum entre o texto e a capa do livro? 2. Copie da resenha uma palavra que começa com a letra R. B. Uma palavra com a letra R entre vogais. Lembrando que vogais é A, E, I, O, U, para quem esqueceu. Então, R entre vogais e uma palavra que começa com R. Só retomando aqui, também tem esse detalhe que eu esqueci de comentar. Quando a letra começa com R, ela tem o som desses dois R juntos. Ela só vai ter esse som R, que a gente estava comentando aqui do caro, se ela estiver no meio da palavra. Se ela estiver no começo, como é o caso aqui do rato, você pode ver que o rato a gente fala com o som como se fosse dois R's. Então, sempre que o R estiver no começo da palavra, vai ter o som de dois R's. Só vai ter esse som diferente, que é esse som R, quando está no meio da palavra. Por isso que aqui está pedindo para você procurar uma palavra que o R esteja entre vogais, tá? Continuando. Eita. Deixa eu só apagar isso aqui, se eu conseguir. Consegui. E aqui temos as próximas. 3. Marque a resposta correta com um X. Quando o R está no início da palavra, ele tem som forte ou fraco? Então, você vai ter que analisar. Ele tem o som R, aquele que sai lá da garganta, do fundo da garganta, ou seja, o forte, ou ele tem aquele som R, aquele som mais fraquinho, tá? Então, você vai analisar, tem que falar a palavra, escutar o que você está falando e diferenciar o som. B. Quando o R está entre vogais, fraco, R, ou forte, R, aquele que sai lá da garganta. Forte sai da garganta, fraco sai da ponta da língua. 4. Releia esta fala do texto do início da unidade. Por que toda vez que a gente corre no corredor, você chama a atenção da gente, tia Jacira? A. Leia em voz alta as palavras destacadas. Destacadas essas mais fortes. Nessas palavras, o som do RR é forte ou fraco? Lembra do que eu acabei de falar sobre essa aqui. B. Como as palavras seriam pronunciadas se fossem escritas com apenas um R? Então, aqui está perguntando sobre ser forte ou fraco. Se você falou que RR que é forte, então você vai ter que falar que aqui é fraco, né? Não pode ser os dois. A mesma coisa. Se for ao contrário, se você falou que é fraco, aí esse daqui vai ser o forte.
Daí você vai ter que, claro, montar a sua resposta, né? C. Por que essas palavras são escritas com o R dobrado? Então, analisando as palavras e a necessidade desse R dobrado, que é dois R's, por que você acha que elas são escritas desse jeito? E a 5, pesquise em jornais e revistas outras palavras escritas com RR e copie-as. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser até, na verdade, da imaginação. Se você lembra de alguma palavra que é escrita com RR, escreva elas aqui. São 8 espaços para vocês preencher. Então, são 8 palavras. Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Terminando a parte de português, a gente vai para matemática. Lembrando que vocês estão com 2 tipos de livro. Então, notem se a sua atividade está na 173 ou na 201. Então, na página 206, eu marquei... Não, 201, mas também tá errado. Lá tá errado, é 205, tá, pessoal? Tá. Eu acho que eu tô com o PDF aberto. É errado, que eu já corrigi isso aqui. É 205 ou... Só um pouquinho, deixa eu olhar. Deixa eu pausar. Eu já corrigi. É 176 ou 205. Aqui eu vou escrever, senão eu vou ter que abrir todo o PDF novamente. Não vejo necessidade. Então, aqui a gente exclui 176 ou 205, tá? Nessas páginas, aqui também vai estar diferente. Não é sobre subtração, são agrupamentos, na verdade. Mas não se preocupe que no PDF que vai para vocês lerem, vai estar certinho, tá? Então, a atividade é sobre, digamos que agrupamentos. As atividades que vocês vão encontrar são essas aqui. Então, vamos dar uma lida. Flores coloridas. Além de ensaiarem, as 5 meninas do grupo 1 confeccionaram flores coloridas para pregarem suas fantasias. Elas recortam pétalas nas cores vermelha, azul, laranja e rosa e guardam em caixas. Veja quantas elas já recortaram. Então, elas recortaram 20 vermelhas, 22 azuis, 25 laranjas e 18 cor-de-rosas. Ou cores de rosa. Não lembro como seria o plural dessa palavra. Mas, enfim, são 18. 1. Para cada flor foram utilizadas 5 pétalas da mesma cor. Importante. Quantas flores foram montadas com pétalas recortadas até aqui? E quantas pétalas sobraram? Então, aqui tá pedindo para você montar essas flores mentalmente, ver quantas flores dão. No caso aqui tá separado, né? As vermelhas, azuis, laranjas e cor-de-rosa. Então, quantas flores vermelhas dão? Quantas flores azuis? Quantas flores laranjas? Quantas flores cor-de-rosa? E, claro, também tá perguntando quantas pétalas sobraram. Então, aqui você vai fazer a sua conta lá de quantas flores de 5 pétalas eu consigo montar com 20 pétalas e quantas vão sobrar, se acaso sobrar. Porque pode ser que alguma dê o número certinho e não sobre, tá? Daí é só colocar 0, que se for o caso, 1, 2, é aqui que vocês vão colocar o número, tá? Então, é para vocês colocarem as flores vermelhas e aqui as pétalas que sobraram, aqui as flores azuis e as pétalas que sobraram, aqui as flores laranjas e as pétalas que sobraram, as flores cor-de-rosa e as pétalas que sobraram. Agora, número 2. Se em cada fantasia fossem colocadas 5 flores de cada cor, quantas pétalas de cada cor ainda seria preciso? Então, aqui,
Quando vocês responderem a número 1, vocês vão ter o número de flor completa que vocês já fizeram, já irão ter, né? Aliás, vocês não, elas já irão ter. Então, vai ter o número das que estão prontas. Aí, você vai fazer o cálculo de quantas pétalas faltam para completar as 5 flores. Então, aqui você vai ter o número de flores já completas e aqui as pétalas que sobraram. Então, se, por exemplo, sobrou 2 pétalas e falta uma flor que tem 5 pétalas, significa que tá faltando 3 pétalas, tá? E assim por diante, assim vocês vão fazer. Ver quantas tem já pronta, quantas pétalas estão ali sobrando e ver quantas pétalas faltam para completar o número de 5 flores, tá? Então, a gente vai para a última matéria, que é História. Hoje a gente vai iniciar os nossos estudos sobre origens da cultura brasileira. Para isso, a gente vai ler a página 70 e 71 e responder as questões da página 71. Então, essa página aqui. Então, aqui a gente começa a trabalhar sobre as origens do povo brasileiro, que, em parte, foi, claro, dos portugueses que colonizaram aqui o Brasil, e, claro, uma boa parte, aliás, a maioria, a parte mais densa da população, que eram os indígenas. Então, vamos ler isso aqui. Indígenas e portugueses. Os portugueses ocuparam as terras dos indígenas. Como não conheciam os territórios, para sobreviver, adotaram vários costumes dos diferentes povos nativos, como caminhos usados, os alimentos encontrados na mata, etc. Os povos indígenas, por sua vez, também aprenderam vários costumes com os portugueses, ainda que tenham resistido e lutado contra essa dominação europeia. O texto a seguir é sobre as trocas culturais. Aqui tem uma imagem de Johann Moritz Rugenda, acho que é o nome dele. Se não for outra língua, eu pronunciei certo. Então, Johann, provavelmente é Johann ou Joan, em português, né? Moritz Rugendas. Guerrilha, cerca de 1830, e isso daqui é uma gravura, então uma pintura, né? Vamos ler aqui. No início, nem conversar eles conseguiam, pois não falavam a mesma língua, mas não demorou para começarem a se entender e a trocar conhecimentos. Com os portugueses, os índios brasileiros passaram a conhecer coisas até então incomuns para eles, como espelhos, sapatos, armas de fogo e cachorros. Mas também ensinaram muita coisa ao homem branco. Lembrando que isso daqui significa que tem uma parte do texto que foi ocultada. Coisas simples como tomar banho todos os dias, nós aprendemos com eles, assim também como comer mandioca e maracujá. Então, uma coisa que é curiosa, que eu quero que vocês prestem atenção, não era costume dos portugueses tomar banho todo dia. Então, esse daqui é um costume que foi pego dos índios, dos indígenas aqui do Brasil. E também a prática de comer mandioca, maracujá, que são coisas que é encontrada na natureza, né? Aqui tem informações desse texto. Keila Jimenez foi a escritora. O estado de São Paulo deve ser o jornal. A data, 16 de abril de 2005. Suplemento infantil Estadinho, página 4. Então, esse daqui é uma parte do jornal, né? Um tópico do jornal, subtítulo. E aqui é a página onde você consegue encontrar. 1. Deixa eu ver se é essa atividade. Preenche o quadro com elementos da cultura de portugueses e de indígenas citados no texto. Então, aqui você vai reler esse texto ou
dar uma voltada aí no vídeo e ouvir de novo o que eu li e separar. O que foi feito, quais os elementos da cultura portuguesa e quais os da cultura indígena. Aqui você coloca da portuguesa, aqui do indígena. Bem tranquilo, né? Finalizando, então, aqui a história, a gente finaliza as atividades dessa semana. A gente se vê na segunda-feira nas correções. Beijo, até semana que vem. Bom final de semana.